Enquanto isso, o Fluminense está tentando contratar seu camisa 9, e agora há pouco surgiu a notícia, via jornalista Vitor Lessa, de que o Fluminense está tentando, ou pelo menos tem interesse, já fez uma proposta em contratar o centroavante do San Lorenzo, Coelho, né? Coelho, com 2 L's, Coelho seria provavelmente a pronúncia do nome dele em espanhol. O jogador tem 25 anos, mas o que chama a atenção é que ele, na carreira inteira, tem apenas 26 gols marcados na carreira toda, não é nessa temporada e na temporada passada. 26 gols. Então, meu amigo, tá uma avalanche criada pela torcida do Fluminense, depois da notícia trazida pelo Lessa, tá uma avalanche nas redes sociais, jogaram pro alto a hashtag Coelho não, mas tá um negócio de maluco agora nas redes sociais. Vou mandar um print aí pra você, ô Joãozinho, do que eu vi agora há pouco aqui, pra você botar na tela aí. Mas enfim, gente, o Fluminense fez uma proposta, já teria feito uma proposta por esse jogador, por esse atacante de 25 anos, do San Lorenzo da Argentina, o Coelho, uma proposta na ordem de 4 milhões de dólares, que dá pouco mais de 20 milhões de reais. Essa proposta foi recusada pelo San Lorenzo e o Fluminense estuda fazer uma nova proposta. Agora, do que eu entendo, né, de como trabalha essa diretoria, com essa reação da torcida, eu acredito que esse negócio não vai para frente. Eu acho que vai estancar aí quase que na origem. Olha só como é que tá. Isso é mais ou menos uma amostra bem rapidinha. Se você jogar o hashtag lá no Twitter, você vai achar coisa desse tipo. Tá tudo nesse nível, o pessoal repetindo Coelho não, Coelho não. Qualquer postagem relacionada a Fluminense tá cheio de replies de Coelho não, pelo amor de Deus. Todo mundo desesperado em relação a isso. E a diretoria do Fluminense, essa diretoria, trabalha muito com esse termômetro de redes sociais. Mais do que isso, até vaza esse tipo de informação, muitas vezes, para sentir exatamente a temperatura de qual é a reação da torcida, até porque eles estão se sentindo muito pressionados por não terem conseguido trazer o Hulk, não terem conseguido trazer o Boangá, terem falhado na negociação envolvendo áreas. Então eles deixam vazar muitas vezes uma informação desse tipo, para saber qual é o termômetro, para saber o que o torcedor acharia dessa possibilidade. Olha, pela reação, eu arrisco dizer que esse negócio não vai para frente. Se o Fluminense de fato fez essa proposta e teria a intenção de fazer uma nova proposta, acho que não vai acontecer. Agora, o problema é aquele que a gente já conhece. Pelo fato do Fluminense estar há 59 dias buscando um novo centroavante e não ter conseguido ainda, a possibilidade dessa contratação acabar sendo uma contratação feita de forma precipitada ou num nome que não seja o ideal, é uma possibilidade grande. Porque simplesmente as falhas ou os fracassos exatamente nessas contratações que eu citei, principalmente Boangá e Hulk, irritaram o torcedor. O torcedor do Fluminense hoje tá sem nenhuma paciência, tá espalhando meme por aí, né? Mandei um pra você aí, esse aí tava sendo espalhado nas redes sociais também ontem à noite, né? A galera tá tentando fazer graça da própria desgraça. Mas o Fluminense, a verdade é o seguinte, tem mais 20 dias para contratar um jogador que precisa contratar há mais de 6 meses. E aí, ó, esse meme surgiu ontem à noite. Procurando 9. Tá o Mário Bittencourt ali, que é o atual homem forte do Fluminense, é o diretor-geral do clube, ex-presidente. O Matheus Montenegro, que é o atual presidente, numa posição muito mais simbólica do que qualquer outra coisa, porque ele não tem, na verdade, voz ativa no futebol. Quem tem é o ex-presidente Mário Bittencourt. Ali do lado deles é o Ricardo Tenório, que é vice-presidente do Fluminense, e o Paulo Angione, né, que é um executivo de futebol do Fluminense já há algum tempo, desde que o Mário assumiu. Aliás, o Angione já estava na gestão Abad, tá? Ele estava na gestão anterior a do Mário Bittencourt. Então, esses caras aí, que hoje são os mandatários, digamos assim, do Fluminense, há 2 meses estão tentando contratar um centroavante e não conseguem. Aí surge um nome como esse do Coelho, a galera que obviamente não conhece. Você conhece o Coelho? Não conheço, estava até pesquisando sobre ele aqui, mas não conheço não. Naturalmente isso aí é indicação do Zubeldia, né, que é argentino, naturalmente conhece de perto os jogadores do futebol argentino. Não acredito que o Fluminense iria atrás desse jogador sem indicação do Zubeldia, e não acho que seja coincidência ele ser um argentino. Então, o torcedor não conhece, aí vai procurar referências. Aí é um jogador que, mesmo jovem, com 25 anos, tem apenas 26 gols marcados na carreira, ele deve ter pelo menos uns 6 anos de carreira. Como é que um centroavante, um homem-gol, pode ter apenas 26 gols marcados, tendo ele já 25 anos de idade e, portanto, alguns anos de carreira? Então, o torcedor está assustadíssimo, lançou essa hashtag Coelho não, e olha, acho que ela vai acabar impactando. E aí, os dirigentes do Fluminense vão ficar exatamente no mesmo estágio em que estão agora, procurando alguém
tentando alguém e com cada vez menos tempo. O tempo, nesse momento, joga contra o Fluminense, porque a janela está terminando, começa a ficar aquela situação de xepa, né? Quem tinha que ser contratado, as boas oportunidades, a sensação é de que já foram contratados, né? O que o Fluminense poderia ter descoberto no mercado até agora, não descobriu. Teve uma boa ideia com o Boangá, por exemplo, mas não conseguiu efetuar a compra, não conseguiu efetuar o negócio. E nessa corrida, nessas últimas 2, 3 semanas que vai ter de janela, vai acabar, ou perigo acabar fazendo, uma contratação às pressas. Como aconteceu, por exemplo, com o Soteldo. O Fluminense ia para a Copa do Mundo de Clubes, havia essa quase unanimidade que precisava de um jogador de ataque, um jogador de lado de campo, alguém para auxiliar na marcação de gols. E aí, no último dia, na última possibilidade, com o time já nos Estados Unidos, o Fluminense foi e contratou o Soteldo pelo valor que o Santos pediu, não teve muito como negociar, porque estava precisando dar uma resposta aos torcedores, na época o presidente Mário Bittencourt, e contratou o Soteldo daquele jeito, e o Soteldo, a gente sabe o que aconteceu. Chegou ao Fluminense, inclusive, lesionado. Então, a minha interpretação disso é a seguinte: quanto mais passam os dias, maior é o risco do Fluminense fazer uma contratação mal feita, equivocada, como pode ser o caso do Coelho. Eu, honestamente, não conheço o jogador, mas as referências não são nada boas. E, repito, eu acho que o termômetro das redes sociais vai acabar impedindo que essa negociação avance. E parece ser só mais um sinal de que Boangá, de fato, né, babou. Hulk nem se fala, Hulk já ficou lá para trás. E acho que isso pesa, né? Porque acho que é muito da questão da expectativa. Eu não conheço o Coelho, estava até olhando aqui algumas coisas. Ele tem poucos jogos na carreira, assim, também não é um jogador. A carreira dele são os últimos 3 anos. O que é outro mau sinal, né? O que é outro mau sinal. Então é média boa, tem 24 gols em 4 jogos. Então, nessa temporada são 4 jogos, 2 gols e 2 assistências, por exemplo. Mas eu não conheço o Coelho, foi campeão argentino com São Lourenço, inclusive, ou com Racing, acho que foi com São Lourenço. Mas eu acho que é muito da expectativa, porque o Hulk, você tinha um peso do Hulk. O Boangá, com os números que tinha o Boangá, e até vendo os vídeos do Boangá, tinha um peso muito grande, um cara de 30 anos. É aquela história, sonhei com o Boangá e acordei com o Coelho, é isso? É mais ou menos isso. Assim, e aí, por mais que o torcedor não conheça, ele já vai criar uma aversão natural, antes dele conhecer. Porque o Hulk ele conhecia, o Boangá ele descobriu muito rápido, começa a ver o jogo e fala, opa, peraí, tem jogador aqui. Aí você vai ver os vídeos, opa, cara, tem jogador aqui. Aí quando chega o Coelho, você vai ver os números, já não são positivos, fala, pô, tava com o Hulk ali, parecia que tava vindo, tá esperando o Hulk, não vem. Aí vem o Boangá, não vem. A gente vai parar nisso aqui. Eu falei, eu não conheço o Coelho, tá? Eu tô falando muito pelo pensamento do torcedor. Acho que o Fluminense criou uma expectativa que talvez não vai ser correspondida. Eu, honestamente, não vou avaliar o Coelho porque eu não conheço o jogador. Também acho que só olhando o número vai dar para avaliar o jogador que tá início de carreira. Assim, esse é o 4º ano dele, tá começando agora o ano, né? Mas ele tem 3 anos completos pelo São Lourenço, e aí foi onde ele marcou os 24 gols dele. A gente precisa lembrar, futebol argentino, ele não tem um calendário tão vasto como o nosso, ainda mais que times que nem sempre disputam Libertadores, etc. E tem ali 30 e poucos jogos por ano, 8, 9 gols por temporada, não é esse artilheiro igual o Hulk e o Boangá, mas não consigo avaliar mais do que isso. Eu acho que se não contratar agora, né, e acho que não vai ser o Coelho, se não vai voltar atrás a situação do Boangá, vai ficar para depois do Carnaval, até porque os dirigentes já estão indo para a avenida, tá? Não dá tempo de contratar antes, né? Não. Olha lá, o Mário e o Matheus já estão fantasiados, né, pro desfile. Não sei se vão desfilar terça, segunda-feira, já estão preparados lá, tá? Pro